Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 34, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Gênesis capítulo 34 foca na situação que acontece com Diná, filha de Jacó. É um capítulo um pouco mais pesado, galera, uma situação muito difícil pela qual ela passa. Vamos ver quais ensinamentos a gente consegue extrair aqui desse capítulo. Mas antes da gente continuar, você já sabe, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha essa playlist do estudo de Gênesis com outras pessoas. Não esquece também que agora a gente tem o AB7, nosso podcast de devocional diário. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, onde a gente faz uma meditação, um devocional diário, uma oração, algo bem simples, mas para você estar em contato com a palavra todos os dias. O capítulo começa aqui falando do que Siquém faz com Diná. Diná era filha de Jacó e Lia. Lembra que Jacó teve filho com 4 mulheres, né? 2 das suas esposas e 2 servas. Raquel e Lia e as 2 servas de Raquel e Lia. Então Diná era filha de Jacó com Lia. A palavra conta que Diná saiu para ver a cidade, como as coisas funcionavam, e acabou acontecendo isso, está aqui no versículo 2, está escrito assim. E Siquém, filho de Amor, Heveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. O que acontece aqui não é consensual, gente. Não é que Diná optou por fazer isso, ela foi forçada a fazer algo que ela não queria fazer. A palavra, o texto que eu uso aqui, né, a tradução que eu uso, ela é um pouco branda nas palavras, mas a realidade é que essa relação que aconteceu, ela não foi consensual. Então é algo terrível que acontece com Diná. E daí a gente vê ao longo do capítulo, né, tudo o que acontece. Talvez para aquele povo isso fosse até comum, né, que o príncipe daquela terra, né, porque Siquém não era um qualquer ali. Siquém era uma pessoa importante naquela cidade. Filho de Amor, também um homem importante. Então talvez para eles isso fosse comum. Ele, como um homem importante da cidade, poder fazer o que bem entendesse. Só que a gente entende que na realidade não é isso, né? O que ele fez foi errado hoje, foi errado antes, em qualquer tempo isso é errado. E o que eu aprendo aqui é que quanto mais o tempo passa, mais o sistema do mundo se distancia do sistema do reino. Aquilo para eles, para aquele povo ali, poderia ser até comum. Mas já para o povo de Israel, que pela primeira vez aqui é chamado de povo de Israel, né? Não era comum. O padrão para eles era que eles se casassem com alguém da família e a partir do casamento, então, a relação acontecesse. Tudo bem que o casamento naquela época para o povo de Israel era bem diferente do que é hoje, né? Não eram ali os mesmos padrões, e também muito diferente do nosso padrão de casamento aqui para o brasileiro mais comum, por assim dizer. Bem diferente o padrão de casamento que a gente tem hoje do que o que eles tinham, mas mesmo assim, a ordem das coisas era você se casa com aquela pessoa e então você tem uma relação. O que acontece com Diná é algo terrível. E o que acontece aqui é isso, né, gente? A gente vê que o sistema do mundo, já naquela época, para o povo de Israel, era completamente diferente do sistema deles. Eles viviam no sistema do Senhor, onde o Senhor mandava e Jacó fazia. E o mundo ia na contramão disso, onde faziam o que quisessem. É só lembrar da história de Ló lá em Sodoma, né, gente? Que situação pela qual Ló passa ali em Sodoma. E a gente vê que o tempo vai passando e a cultura do mundo se distancia da cultura do reino. Nós vivemos em outra cultura, galera. Por mais que algumas coisas se tornem comuns, se tornem normais para o mundo, para o reino, isso ainda não é algo que nós vamos fazer. Não significa que nós não vamos amar as pessoas, não significa que nós vamos desprezar as pessoas, não significa que nós vamos maltratar as pessoas, pelo contrário. Nós somos chamados para amar as pessoas profundamente e verdadeiramente. Nós somos chamados para levar Cristo para as pessoas. Mas a gente precisa entender que o sistema do mundo se distancia do sistema do reino. Jesus veio numa contracultura. O sistema do mundo naquela época era de uma religiosidade muito falsa. E Jesus fala, cara, a gente precisa aqui servir ao Deus verdadeiro com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Jesus sempre foi uma contracultura
a cultura que reinava. E aqui a gente vê a mesma coisa, né? O que Siquém faz com Diná é inadmissível. Talvez para aquele povo fosse até comum que um homem no status dele, com o poder dele, pudesse fazer isso. Mas para o povo de Deus, isso não é comum. Daí depois a gente vê como que Siquém e seu pai organizam ali a situação, né? Siquém acaba se apaixonando por Diná, pelo menos é o que ele diz, né? Siquém acaba se apaixonando por Diná e quer se casar com ela. Então Hamor, pai de Siquém, tenta organizar a situação. Lá no versículo 23 a gente vê a real intenção dele. Ele diz o seguinte: o seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. Por quê? Porque os filhos de Jacó tinham falado assim, ó, tudo bem, a gente até concorda de casar a nossa irmã com o seu filho, contanto que toda a cidade se circuncide. E daí, Hamor, que era um homem importante na cidade, vai para todos os homens da cidade e fala, não, vamos fazer isso, galera, vai ser legal. Porque a partir daí, o gado deles, os bens deles, não serão nossos? Olha a intenção que esse homem tinha depois do que seu filho tinha feito com Diná. Olha a intenção que ele tinha. A intenção dele era uma intenção financeira. Além de todo o mal que já tinha acontecido, ele ainda tinha essa intenção financeira. Galera, Deus conhece os nossos corações. Não tem nada que nós façamos ou que nós pensemos que passa despercebido aos olhos do Senhor. E quando nós fazemos algo com a intenção errada, provavelmente não é sempre, mas existe uma grande chance da ação dar errado, como deu aqui para Hamor, né? Depois os filhos de Jacó vão lá e matam todos os homens da cidade. Então olha como a intenção errada gera uma consequência errada. É claro que isso não é uma regra, né, gente? Mas o fato é, Deus conhece as nossas intenções, Deus sonda os nossos corações e sabe por que nós fazemos aquilo que fazemos. E daí a gente vê que Simeão e Levi, então, vão e matam todos os homens da cidade, né? Trazem essa retaliação para os homens da cidade. Simeão e Levi eram filhos de Lia com Jacó. Então eles eram irmãos de Diná totalmente, né? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então eram os três irmãos aí. Claro que eram todos irmãos, todos eram filhos de Jacó. Estou só falando por que Simeão e Levi é que aparecem com mais proeminência aqui. Porque eles também eram filhos da mesma mãe de Diná, eles estavam mais próximos, provavelmente, ali. A gente vê isso como Jacó vai organizando a família, né? Então a mãe fica mais próxima ali dos filhos, o que é completamente natural para aquele tipo de vida, para aquele estilo de vida que eles levavam até então. Da gente lê ali nos versículos 25 a 27 o que Simeão e Levi fazem, né? E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio de espada a Hamor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. O que a gente precisa aprender aqui, gente, é que um mal não conserta o outro. O que aconteceu com Diná foi terrível. Agora, matar todas aquelas pessoas não consertou o que aconteceu, não fez o tempo voltar atrás e consertar o que aconteceu. A gente precisa começar a aprender que o mal não se paga com o mal. Como cristãos, seguindo a direção de Cristo, a gente precisa aprender isso. Mal não se paga com o mal. Nós vivemos na cultura do reino, como eu falei aqui já no vídeo, né? E a cultura do reino é uma cultura de amor. Por mais que as pessoas nos façam mal, nós precisamos amá-las. Não significa que Diná ia ficar vivendo aquela situação, pelo amor de Deus, gente. O mal não se paga com o mal, galera. E a gente vê a consequência do que Simeão e Levi fizeram lá em Gênesis 49, quando Jacó, seu pai, vai proferir algumas palavras finais para a vida dos filhos. Para Simeão e Levi, olha o que ele diz em Gênesis 49, dos versículos 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões e, na sua teima, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura.
eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. É o que a gente falou, né? O mal não paga o mal. As nossas escolhas, às vezes, até podem parecer boas e justas. Aos olhos deles, talvez fosse correto fazer o que eles fizeram. Diná tinha sido desonrada, para ser muito brando aqui nas palavras, né? Diná tinha sido desonrada, humilhada. Eles, então, pensam que é uma boa ideia ir matar a cidade inteira. Talvez para eles a ideia até fosse justa. Mas a gente não pode basear as nossas ações naquilo que a gente acha que é correto, mas naquilo que Deus nos diz que é correto. O ponto é esse, galera. A gente não pode tomar decisões que se baseiam no nosso senso do que é correto. Toda a nossa vida precisa estar submissa à vontade de Deus. Caso contrário, a gente acaba cometendo esse tipo de erro. Galera, um capítulo um pouco mais pesado, né? Um pouco mais difícil de digerir aí, pela situação que acontece, mas um capítulo que nos traz ensinamentos importantes, né? Principalmente nos dizendo que toda a nossa vida precisa estar submissa ao Senhor, para que nós tomemos decisões corretas. Tenho terminado esses vídeos com uma breve oração, então se você quiser, se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça e pelo teu amor, pela tua justiça, pela tua bondade. Ensina-nos, Deus, a andar nos teus caminhos. Ensina-nos que a sua justiça excede a nossa. Ensina-nos, Senhor, que o teu padrão é melhor que o nosso. Ensina-nos a pensar conforme aquilo que o Senhor pensa e a fazer a tua vontade. Ensina-nos, mesmo nas situações mais difíceis, Senhor, a glorificar o teu nome. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada pessoa que está fazendo esse estudo aqui conosco, cada pessoa que está meditando na tua palavra e aprendendo com a tua palavra aqui com esses vídeos, que o Senhor continue nos fortalecendo para ensinar e para aprender. Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo a gente se vê aí com Gênesis capítulo 35 e rapidinho a gente termina o estudo de Gênesis, 50 capítulos. Eu estou muito feliz que a gente logo já chega no final. Deus abençoe a sua vida. Paz.